Me dá a imagem do próximo assunto, fazendo favor. Pode colocar, fazendo favor. Pois é, nós vamos voltar na mesma história aqui e a gente tem falado dos empréstimos consignados. Então você que tem pai, mãe, né, tio, avô, etc e tal, continuamos recebendo denúncias e mais denúncias, né, de empréstimos consignados colocados na conta desses idosos, desses pensionistas, sem autorização. Sem autorização do idoso. Às vezes o idoso nem sabe que tem o dinheiro na conta, outros não estão na conta, é golpe mesmo, é prática de estelionato, eles abrem uma outra conta e jogam o dinheiro na outra conta. E tem casos, inclusive, de falsificação de assinatura. Caso grave, hein? Ou seja, existem uns maus correspondentes bancários, não são todos, a maioria é gente de bem. Mas existe uma turma de sem vergonha, de pilantra, que coloca dinheiro na conta do aposentado, do pensionista, e depois vem as parcelas para pagar. Essas pessoas estão com o dinheirinho contado. Eu falei numa audiência pública que eu fiz essa semana, Bruno, na Comissão de Defesa do Consumidor, nós vamos mostrar semana que vem alguns trechos disso. Eu falei para o Banco Central, falei para o INSS, falei para a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que eles têm noção de quem está por trás desses empréstimos consignados. Às vezes são idosos que estão na cama, na cadeira de roda, que não tem como se levantar para se defender. Temos o caso da mulher com câncer. Pois é. Vai na quimioterapia, entra na quimioterapia, corre no banco para tentar resolver o problema do empréstimo que ela não fez. consegue. Não consegue porque não tem telefone para atender. A maioria desses bancos não tem telefone, tem que ser por e-mail. Aí por e-mail o idoso não consegue, porque ele não tem, às vezes, internet em casa. Aí o dinheirinho está contado. Às vezes a internet também, ele não entende muito da internet, não sabe como faz, entendeu, Celso? E o dinheirinho contado para pagar remédio. E aí, de repente, aparece um desconto. Aí ele vai ver o que está acontecendo, descobre que tem um dinheiro na conta que ele não pediu. Isso é uma maldade, isso é uma crueldade com o idoso. Se a pessoa quer um empréstimo consignado, ela vai solicitar. E tem que ter documentação para isso, não pode ser desse jeito. Nós temos alguns casos de algumas pessoas que nos procuraram nessa semana. Eu disse textualmente para as autoridades: existe um crime que é o crime de prevaricação. O que é isso, crime de prevaricação? É quando um funcionário público não cumpre a sua função e deveria ter cumprido. Ele pode perder até o cargo dele, se for concursado. Eu disse textualmente na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados que se essa prática não acabar e se as autoridades do Banco Central, do INSS e da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor não tomarem as devidas providências na forma da lei, eu vou representar por crime de prevaricação, contra esses funcionários, tá certo? Vou representar por crime de prevaricação contra esses funcionários. Vão responder criminalmente. Porque não dá para dizer para mim numa audiência pública que eles estão tomando providência, e essas providências nunca acontecem. Agora, o que diz a lei? A lei diz o seguinte, que todo produto e todo serviço colocado à disposição do consumidor sem que ele tenha pedido, e não existe obrigação de pagamento, é considerado amostra grátis. Ou seja, se coloca o dinheiro na conta do idoso e o idoso não pediu, aquilo é uma amostra grátis. O dinheiro tem que ficar lá. As autoridades têm que colocar o Código de Defesa do Consumidor para valer. E se isso não acontecer, eles vão responder. Porque não dá mais para a gente continuar aqui, Bruno, toda semana falando. E nada acontecer. E os bancos respondendo para a gente: nós estamos tomando providência, nós estamos fazendo. Olha, quer o pior dessa história? O pior é o seguinte, nós vamos ver um caso já e nós vamos conversar com um aposentado.
puseram 34 mil, foi isso? 34 mil na conta? 34 mil reais na conta dele. Ele não sabia. Aí ele tentando devolver o dinheiro, tentando devolver e não consegue, e foi para a justiça e fez perícia. E eu vou mostrar já já o que deu a perícia da assinatura dele para vocês. Vou mostrar já já. Pois é. Mandaram um boleto para ele devolver o dinheiro. Com juros de R$2.000. Como se fosse ele que tivesse cancelando o empréstimo que ele não pediu. Ah, mas Celso, qual é o banco que fez isso? C6. O mesmo que está fazendo essa confusão toda, com centenas, milhares de pessoas aí reclamando que o dinheiro foi para a conta e que eles não pediram, e aí o banco, ninguém consegue falar. Ele vai contar para vocês que ele foi até o banco, foi até a sede do banco que fica na 9 de julho, na Avenida 9 de Julho, em São Paulo. E ele vai contar o que aconteceu. Vamos ver. Mas vamos ver. Primeiro a reportagem e depois... Vamos ver os aposentados falando mais uma vez, vamos ver? Desde o ano passado, a Patrulha do Consumidor está alertando as pessoas e as autoridades sobre um golpe aplicado por instituições financeiras. Aposentados e pensionistas recebem empréstimos consignados irregulares na conta e acabam com benefício comprometido. E o pior, pagando juros por um dinheiro que não solicitaram. O Celso Russomano explicou no estúdio do Cidade Alerta como funciona a fraude. O aposentado, o pensionista, está em casa, de repente, aparece na conta dele, sem que alguém tenha pelo menos dado um telefonema. Porque tem algumas dessas empresas que são correspondentes bancários que pelo menos ligam para o aposentado, oferecem o serviço, perguntam se o aposentado está querendo o empréstimo, se ele não está. Agora, veja, existe um limite de empréstimo para cada aposentado, para que o aposentado não fique com todo o valor dele sendo descontado todos os meses. Então, essas empresas, esses parceiros, esses correspondentes bancários, eles têm essa informação. Ou seja, eles têm que entrar dentro do sistema do INSS para saber quanto do salário já está comprometido. É a tal da margem. Pois é, exatamente. E aí eles vão, sem oferecer, sem nada, colocam o dinheiro na conta do aposentado. Tem muito aposentado que não tem controle, vê o dinheirinho no banco, acha que está tudo certo e gasta. Só que depois vem a conta para pagar. E o que é pior? Ele nem sabe a taxa de juros que vai ser aplicada. O presidente do INSS conversou com o Celso Russomano por videochamada. Leonardo Rolim se comprometeu a tomar providências para combater esse tipo de golpe. Estamos negociando com o CNPS, o Conselho Nacional de Previdência Social, para que seja criado um seguro obrigatório para que nessas situações os bancos não só ressarçam o prejuízo, mas também paguem um valor referente a danos morais e também o INSS de dano de imagem, porque a imagem do INSS fica muito arranhada numa situação como essa. O INSS está sendo apenas um intermediário para facilitar o acesso a um juro mais baixo. O juro do empréstimo consignado é no máximo 1,8%, enquanto o crédito pessoal é valores muito mais altos. Depois disso, o Celso Russomano foi pessoalmente à sede do INSS em Brasília e novamente cobrou do presidente da instituição que medidas sejam tomadas para evitar as fraudes. Em relação ao texto do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 39, que considera prática abusiva enviar ou entregar ao consumidor sem que ele tenha solicitado qualquer produto ou serviço, e que considera uma amostra grátis esse tipo de prática. É possível a gente estudar isso no INSS para aplicar o Código de Defesa do Consumidor? Assim, os bancos que depositarem o dinheiro na sua conta, aposentado ou pensionista, vai perder o dinheiro. Nós iremos fazer uma consulta à nossa Procuradoria, se é possível. Há uma legislação específica sobre o nosso empréstimo consignado. Então, nós faremos a consulta para a nossa Procuradoria verificar se é possível aplicar a legislação do Código de Direito do Consumidor. Se for possível, entendemos que é uma medida
bastante salutar para reduzir e talvez até chegar próximo de eliminar esse tipo de problema. Aí fica, para os correspondentes bancários, né, atenção, que se o INSS fizer isso, quem vai pagar essa conta de depósito na conta dos consumidores vai ser o correspondente bancário. Então, o correspondente bancário que colocar o dinheiro na conta do consumidor, do aposentado ou pensionista, sem que ele tenha pedido, né, esse dinheiro vai ficar na conta e o correspondente bancário que vai devolver esse dinheiro para a instituição financeira, porque eles que são responsáveis, correto? Correto. Uma outra medida que nós também achamos que seria muito importante, aí também vamos verificar a viabilidade de implementação, é a validação, né, por biometria facial de que aquela pessoa realmente requereu e autorizou o empréstimo consignado. Isso aí não só em relação a essa situação, mas a outras fraudes que ocorrem, também evitaria. Enquanto isso, novas denúncias e pessoas que foram vítimas do golpe do empréstimo consignado continuam chegando à patrulha do consumidor. Foi depositado um dinheiro na minha conta, um empréstimo consignado, através do banco C6 Bank. E já fui em alguns órgãos aqui na região onde eu moro e eu não consigo ter uma solução a respeito disso. Estou aqui para denunciar o Banco C6. Eles fizeram um empréstimo consignado no meu benefício sem minha autorização, no valor de R$ 1.787 e me depositaram R$ 1.732, com juros muito altos. Estive no banco para tirar um extrato, apareceu um valor na minha conta. Foi contatado com o gerente e disse que se tratava de um consignado não autorizado por mim. E entrei em contato com o banco Fixa e eles pediram que devolvesse o mesmo. Aí devolvi e mandei o recibo e estão descontando. Em março foi descontada a primeira parcela, mesmo devolvendo. E o C6 Bank fez um empréstimo consignado junto à minha aposentadoria, para desconto, né, na minha aposentadoria, sem a minha autorização. Eu devolvi o dinheiro, eles passaram um contrato para mim em nome do C6 Bank, com CNPJ, tudo. E qual foi a minha surpresa? Que agora, quando eu recebi minha aposentadoria desse mês, veio descontada a primeira parcela desse empréstimo. Novamente eu contatei o C6 Bank, eles me disseram que eu caí num golpe, que o empréstimo não foi quitado, não foi devolvido, ele está ativo. Comecei a receber na minha conta vários valores em dinheiro, sem eu pedir, sem eu nem conhecer esses bancos, que é o Banco PAN, Banco Fixa, F6, C6. E então, assim, eu fui em vários lugares procurar ajuda e com isso, assim, eu fui na delegacia, não consegui fazer boletim de ocorrência, fui no PROCON, dia 26 de janeiro, e pedi ajuda. Só que aí me mandaram uma carta falando que não, que tá tudo certo, que é como se eu fui lá e fiz o empréstimo e até assinei. E eu nem conhecia esses bancos. Recebi uma ligação do Banco C6 perguntando se eu confirmava um pedido de empréstimo. Eu falei que não confirmava por não tinha pedido nenhum empréstimo e desliguei o telefone. Já no início do mês agora, eu fui olhar na minha conta benefício, está lá depositado um valor de R$ 2.478. Não enviei nenhuma documentação minha e nem tampouco assinei nenhum documento referente a esse empréstimo. Foi acreditado em minha conta corrente no Banco do Brasil no valor de R$ 36.448,02. Empréstimo esse que eu não autorizei, não solicitei, nem tampouco assinei nenhum tipo de contrato. Procurando o Justiça de Pequenas Causas, fui orientado a fazer um depósito em juízo. E isto acabou acontecendo. O Banco C6, em sua defesa, alega que houve assinatura de contrato, coisa que não é verdade, é mentira. Procurei uma empresa para exame grafotécnico e lá foi constatado que houve assinatura falsa. Bruno, olha só o caso do Antônio. Antônio está com a gente na linha. Tudo bem, Antônio? Oi, tudo bem? Tudo bem. Antônio, você, por orientação do seu advogado, contratou um perito judicial para verificar se a assinatura que foi colocada no contrato do Banco C6, que é o Fixa, é o mesmo banco, Fixa, C6, Fixa, é a mesma coisa. É o mesmo banco. Era a sua. E a gente recebeu, inclusive, aqui
Esse documento você mandou para a gente. Então, isso é para vocês verem a que ponto vai alguns correspondentes bancários que estão sujando o nome da classe dos correspondentes bancários. Sujando o nome. Olha só. Vamos lá, conclusão pericial. O perito analisou assinaturas constantes do documento questionado, chegando à conclusão de eliminação da assinatura questionada, as quais não foram lavradas pelo senhor Antônio da Silva. Aqui atrás, conclusão, a assinatura é falsa, Celso Russomano. Pois é, aí eu te pergunto, um banco que é fiscalizado pelo Banco Central, que contrata um correspondente bancário, se dá o trabalho, já não é a primeira essa, né? Já tínhamos outra e aí, no caso, não foi nem deles, foi do Banco Pan, devolveram o dinheiro. No caso do Antônio, ele está tentando devolver o dinheiro. E agora ele vai contar pra gente o que aconteceu e o que mandaram para ele. Que boleto mandaram para você? Conta pra gente. Então, Celso, eu recebi um e-mail anexado de uma resposta do Banco Central, anexado um boleto num valor muito maior do que o empréstimo, supostamente indevido, e o valor de 39.200 e me parece alguns centavos aí, né? Tá, deixa eu fazer uma pausa aqui na sua fala para explicar para o pessoal o que está acontecendo. Ele pediu para tirar o dinheiro da conta porque ele não pediu empréstimo consignado. Sabe o que o Banco C6 fez? Colocou juros em cima do dinheiro como se ele estivesse desistindo do empréstimo que ele não fez. Colocaram juros e mandaram um boleto para ele pagar. Não é uma brincadeira isso, né? O que eles fazem? Eles estão usando o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que a pessoa tem até 7 dias para reclamar. A maioria nem sabe que o dinheiro está na conta. Como é que você descobriu que o dinheiro estava na sua conta, Antônio? Na verdade, quem descobriu foi a minha esposa, porque eu cheguei em casa... Eu queria pedir para aumentar um pouquinho o retorno aqui do estúdio para gente, por favor. Pode falar. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas tá baixinho. O pessoal vai aumentar aqui o retorno, por favor. O primeiro depósito na minha conta foi minha esposa. Quando cheguei em casa, você já pedindo dinheiro. Eu falei, não. Então, tem um depósito de 36 mil na tua conta. Eu falei, não, isso não é meu. Precisamos ir atrás. Aí fui saber, através do Banco do Brasil, foi informado, foi através do Banco C6. Eu falei, mas eu não pedi. Vocês têm que devolver esse dinheiro ao banco. Eu falei, não, nós não podemos fazer. Só pode devolver você. E como é que eu vou devolver? Aí procurei um advogado e entramos no Tribunal de Pequenas Causas e ali foi pedido, com o desenrolar do processo, o acusado, no caso do Banco C6, queria um exame grafotécnico. Pois é, vai ouvindo. Deixa eu só explicar mais uma coisinha aqui para você. Oi. Quando ele entrou no Juizado Especial de Pequenas Causas, o Juizado Especial não admite, né, perícia e outras coisas mais, porque é um juizado de pequenas causas. Né? É para solução rápida dos problemas. Então, por conta de eles pedirem, fizeram de propósito, os advogados do C6, fizeram de propósito, pediram uma perícia para desmontar, né, a situação em que o Antônio lá incluía o C6 como réu, ou seja, eles desmontaram o processo, teve que ser arquivado esse processo porque não cabe perícia, ele mesmo assim foi fazer uma perícia num perito judicial, que é essa que a gente tem em mãos, para poder se defender. Olha só, quanto você gastou de perícia, Antônio? Oi? Quanto você gastou de perícia? Na verdade, eu não tenho esses valores ainda, porque ele está me passando, ele acabou pagando esses valores aí e vão me passar todos os custos agora essa semana que entra, né? Tá. Bom, ele vai gastar perícia para poder provar que ele não pediu um empréstimo e que a assinatura dele é falsa. É complicado. Ô Antônio, aí você foi até lá no C6 para tentar resolver o problema. E aí? Então, cheguei lá para tentar conversar sobre esse boleto recebido, porque eu não quero ver meu nome ser colocado em Serasa ou coisa do tipo, né? Então, fui até lá na Avenida 9 de Julho, na sede deles, e procurando alguém para conversar,
simplesmente a recepcionista, você tem que aguardar, o contato tem que ser por telefone e vão te procurar, fique na recepção. E lá fiquei por volta de 1h40 aproximadamente, sem nenhum retorno, sem nenhuma atenção. E eu levantei e fui embora. Pois é, Antônio. Nós estamos pegando o seu caso aqui, nós vamos trabalhar o seu caso assim como os outros, nós vamos resolver o seu problema. Agora, cabe sim uma ação de perdas e danos morais depois que a gente resolver o problema. Porque uma pessoa não precisa passar pelo que você está passando e outros idosos estão passando, né, para poder dizer que não pediu um empréstimo. Isso é muito triste. Se cabe um comentário, eu gostaria de fazer para ajudar as outras pessoas. Pois não. Cabe um comentário? Claro, claro. Então, nós ainda temos uma condição de buscar os direitos, saber o que está acontecendo, mas a maioria não sabe. É um abuso, é um estelionato. Só para adiantar, eu procurei a polícia, no caso, também nesse caso, para fazer um boletim de ocorrência, e hoje você só faz online. E o boletim de ocorrência me recusou porque faltava elementos. É um absurdo isso aí. Pois é, isso que você está contando é providencial para que o Banco Central que está acompanhando a gente, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, né? Porque os PROCONs estão o tempo todo, já desde o ano passado, falando para a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor que está com problema, e que precisa tomar providência, E a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor determinou que o C6 parasse de fazer os empréstimos. Aí a Justiça entrou e disse que não, que eles podiam fazer porque o mecanismo estava errado, ou seja, houve um erro no processo por parte do Ministério da Justiça. Tem que aplicar o Código de Defesa do Consumidor, que diz que todo produto ou serviço entregue ao consumidor sem que ele tenha pedido, não existe obrigação de pagamento. A hora que aplicar o Código de Defesa do Consumidor, eu duvido que um correspondente de má-fé, porque não é, vou repetir aqui, não é a maioria. Pelo contrário, até a Associação dos Correspondentes está contra essa história, dos correspondentes bancários. Então, quero ver se o cara vai pôr dinheiro do bolso dele, ele vai continuar fazendo esse tipo de coisa com os idosos. Então, a semana que vem a gente volta com essa história aqui. Obrigado, Antônio. Quero te agradecer. Obrigado, viu? Eu agradeço. E nós vamos acompanhar teu caso até o final. Pode ficar tranquilo, assim como todos os que estão nos procurando. Nós já despachamos quase 200 casos com o INSS que chegaram para a gente. Temos mais aí 80, 90 que chegaram agora. Nós estamos encaminhando também para o presidente do INSS, que vai reverter o processo todo, porque se não reverter, aí vai sobrar até para as autoridades, né? E nós vamos continuar acompanhando esse caso, que é compromisso do Cidade Alerta, da Patrulha do Consumidor. Até o último idoso que tiver problema, nós vamos ajudar.